Questão 33. Fácil, médio ou difícil, professor? Médio para difícil. Média. E aí essa é a terceira questão de mineração propriamente dita. Pura mineração. Pura mineração. E esse aqui vai um pouquinho mais além. Lembra que eu falei que não adianta saber os conceitos de mineração, né? Até anteriormente ele perguntou o que era mineração, perguntou os tipos, supervisionado, não supervisionado, de reforço. Agora ele perguntou sobre o algoritmo. Então ele perguntou para você o que O algoritmo, você fala é linguagem. Não, o algoritmo seria o código, a instrução. O código. O que os procedimentos, o que o algoritmo vai fazer para analisar e classificar, certo? E aí, vamos lá. Quando ele fala sobre o Caminhos, ele está falando sobre um tipo não supervisionado, tá? E aí nós temos o KNN, que é o algoritmo principal para estágio supervisionado. Ou estágio supervisionado, com a mineração supervisionada, né? Lembrando que a supervisionada a gente aprendeu lá que ele precisa de uma base, né? Para ele, digamos, classificar, né? E regredir. E aí quando ele fala sobre o Caminhos, que seria o algoritmo não supervisionado, a gente vai trabalhar com amostragens. Então o que acontece? Eu vou ter várias informações e vai criar um vértice lá. Através dessas amostragens, o que ele vai fazer? Ele vai juntar, né, em blocos, né, que é chamado de centros. E aí por isso que vem a ideia de centroides. Tá? Então, vamos lá, primeiro comando lá, professor. Consiste em fixar o K centroides, aí que você acabou de falar, Isso. de modo quadrático, sendo um para cada novo cluster. Cara, eu nunca saberia esse troço. Cluster significa partição, a menor unidade de informação. O erro, falou em Caminhos, palavra-chave. Ele é ele é uma mineração não supervisionada e ele trabalha de forma aleatória. Se você souber essa palavra, você consegue responder a questão agora. Então acontece, ele trabalha em modo quadrático? Não, porque eu não sei a informação de onde que ela vai vir. Ele vai ser de forma aleatória, ele não é supervisionado. Então essa aí já está errada. Então automaticamente, né? Sobrou 3. Sobrou 3. Então consiste em fixar o K centroides. Sobrou 3 não, professor. Sobrou 2. Ah, é 2, tá certo, tá falso, né? Tá, Sim. Sobrou 2 nessa brincadeira, né? Continue, professor, agora. Associa um indivíduo ao centroide do seu vizinho, obtido pelo cálculo da minimização da soma quadrática das distâncias entre os dados e os centroides pontos mais próximos. Cara, não tem mínima noção, cara. Esse aí, na verdade, ele não vai focar no vizinho. Ele vai pegar um centro e a partir do centro ele vai criar uma estrutura para ver qual que é o padrão desses todos. E aí ele está errado, tá? E aí soma quadrática, não, ele vai analisar um eixo e através desse eixo ele vai falar assim, ó, esse está próximo, então esse está próximo, esse está próximo. Então significa que aqui tem um padrão, tá? Eu tô vendo o seguinte, professor, o cara para passar num concurso desse nível, ele vai ter que montar estratégia de não perder questões fáceis, viu? Sim. Entendeu? Essa é a estratégia, hein? E aí aqui, ó, ele recalcula os centroides com base nos indivíduos classificados. Então, a partir do centroide ele vai falar, ó, esse cara aqui tem característica próxima, característica próxima, característica próxima, característica próxima. Né? Então, palavra-chave do algoritmo Caminhos é o quê? Não supervisionado. E o que é o não supervisionado? Eu não consigo criar um padrão. Eu vou aprendendo. Isso eu aprendo de forma aleatória. Então, Aí você pegando os próximos dele e fazendo um padrão. Isso, lembrando que dentro desse algoritmo tem algo chamado de centroides, que é o quê? Ele escolhe um cara que é o K, que é o ponto de referência, e a partir disso ele vai ver a proximidade. E aí ele cria um padrão. Então, esse que é o centroide. Isso. Ele escolhe um aleatoriamente, e esse ele adota como padrão e vai comparar os vizinhos. É tudo que tiver próximo dele e vai gerar um padrão. Isso. Tá bom? Letra gabarito, letra E. Quer ver um exemplo? Vamos pegar cartão de crédito, certo? Certo. Eu não consigo definir quanto que você vai sacar, quanto que você vai utilizar hoje, quanto você vai utilizar amanhã, certo? Mas eu tenho um padrão, por exemplo, um centroide que você no período da tarde todo dia vai almoçar, não, você na hora do almoço todo dia vai almoçar E eu passo o cartão. e você passa o cartão. E você passa o cartão, por exemplo, e vai, vamos supor que você come 30, 35 reais todo dia. 30, 35 reais todo dia. Então aqui eu tenho um centroide que é o quê? Meio-dia ou às 14 horas, comer de 35 a 50 reais. Num belo dia, nesse mesmo dia, passou o seu cartão 900 reais. Saiu do centroide. Aí eu saí do centroide. O que sua operadora faz? Bloqueia seu cartão. Por quê? Ou faz uma chamada para confirmar essa operação. Exato. Agora eu entendi, professor.
Entendeu? Então você Então sai não fora- tem como você definir um padrão de comportamento. Os R$ 900 no horário está correto. E outra, não tem nada a ver também se você comeu ontem 35 e o outro comeu 37. Então eu não tenho que focar, por exemplo, no vizinho. Eu tenho que focar na rotina. Por isso que eu tenho que definir um centroide. Qual que é o centroide? O horário que você está utilizando.